Jesus havia pedido aos discípulos para irem até Jerusalém e que lá eles deveriam encontrar certo homem e dizer que Jesus havia chegado o tempo dele e ele precisava celebrar a Páscoa. Ou seja, Jesus mandou alguns discípulos à frente para que eles pudessem preparar uma festa, uma celebração, que era justamente a Páscoa. Os discípulos já tinham ido pela manhã, tinham encontrado o lugar, tinham comprado o cordeiro, eu acho que já tinha mandado assar o cordeiro, tinha comprado os pães, ou mandado fazer os pães sem fermento, tinha comprado as ervas amargas, a festa estava pronta. E aí na tarde, durante o período da tarde, Jesus chega neste lugar para participar justamente da ceia, da última ceia antes dele ser crucificado. E aí, entre a celebração da festa da Páscoa e o comer do pão, beber do cálice, a gente encontra esse diálogo de Jesus com o seu traidor, com Judas Iscariotes. E a gente aprende algumas coisas sobre este diálogo aqui, esta relação de Jesus com o seu X9, vamos dizer assim, com o traidor. Jesus, ele vai nos ensinar muito de como a gente deve olhar esse outro traidor. Eu acho que uma das lições que a gente aprende no texto, que toda traição produz contristamento, toda traição produz tristeza. Versículo 22, quando Jesus anuncia, quando Jesus declara que um dentre eles, um dentre aqueles 12, haveria de o trair, o texto bíblico diz que eles ficaram muitíssimo contristados. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente sente quando a gente nos trai, não é? Ou quando a gente trai alguém, muitas vezes sem querer, não é? Não tem aquele negócio de trair, aquele segredo que te contaram e disse assim, você não conta para ninguém. Já aconteceu isso com você, não? Olha, eu vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém. Gente, eu nunca vi como que isso não funciona, não é? Você diz assim, eu vou te contar algo, mas não conta para ninguém. E você termina contando para João, Maurício, Maria, Margarida, que não é ninguém, não é? Tem outro nome, né? Você não contou para ninguém, mas contou para João, Maria, Paulo, Marcos, né? Aí, quando alguém faz isso com a gente, bate um sentimento de tristeza, não é? De decepção. Parece que foi isso que rolou aqui. Quando Jesus falou assim, declarou para eles, um de vocês vai me trair. O texto fala que eles ficaram contristados. Diante justamente da traição, o sentimento que vem em nós, em relação àquela pessoa que nos trai, é de tristeza. O próprio traidor, quando se percebe do que fez, ele também se entristece. Deixa eu falar alguma coisa que eu acho que a gente vai entender melhor. A Bíblia diz que eu e você, nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é fiel. Você consegue repetir comigo? Eu não gosto muito de fazer o público repetir, não, mas eu acho que é legal. Repete comigo: que Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Fala isso aí.
Só que esse Deus, ele é o quê? Traidor ou ele é fiel? Fiel. Então, quando a gente é infiel, quando a gente trai a confiança de alguém, a gente, de certa forma, está distorcendo tudo que Deus fez em nós. Porque Deus é o quê? Fiel. Deus é confiável. Ele não trai. É uma qualidade intrínseca. É uma qualidade do ser de Deus, é ser fiel. Por isso que quando a gente trai, a gente se entristece. Porque por mais que degenerado que o homem esteja, por mais corrompido que o homem seja, ele ainda é a imagem e semelhança de Deus. Me chama muito a atenção na época da Páscoa, aqueles bonecos de pano. Vocês lembram? Os bonecos de pano, denominado de Judas. Alguém já fez boneco de pano? Já fez, Diogo? Faz o bonecão de pano, amarra no poste, não é? E tome paulada no Judas, não é? E tome paulada. Eu já dei muita paulada em boneco de pano, com muita raiva de Judas, porque eu sempre fui Cristo. Eu estou falando sério mesmo. Quando eu era mais novo, eu era magrinho e tinha um cabelão, parecia Jesus andando. Eu sempre encenei no meu bairro que eu carreguei muita cruz na minha vida, irmãos. No meu bairro lá em Olinda, é onde fica a Rede Globo, e tem uma subida, eu já subi muito aquilo com cruz nas costas. Então quando eu via o Judas no dia anterior ou depois, eu ficava com muita raiva, porque eu sentia aquele negócio, né? Esse Judas tem que apanhar mesmo, porque eu sofri ontem carregando lá a cruz para subir o negócio. Era a dramatização que a gente fazia quando eu era mais novo e tudo. Mas é interessante, né, que ainda que seja muito folclórico, não deixa de expressar essa indignação, esta estranheza com a traição, com o traidor. Este é o sentimento que a gente tem quando alguém apronta. Normalmente achamos que este alguém foi extremamente perverso, não é? Por exemplo, não fique você pensando que você trai o outro e o outro acha que está de boa, o outro vai ficar sentido. Porque Deus nos fez segundo a imagem e semelhança dele. E um dos atributos, uma das qualidades de Deus é a fidelidade, não é traição. Por isso que esse negócio de quando o marido trai mulher é um horror para a reconciliação, né? Eu já vi muito marido dizer assim para a mulher: eu te perdoo, mas não te quero mais. Eu já vi muita mulher traída dizer assim para o marido: eu te perdoo, mas não quero mais viver com você. Não é? Eu já vi muita crise de raiva de mulher traída, de pegar uma peixeira e de esfaquear o marido, porque não suporta a traição do outro. Isso não é só ruindade humana, não suportar. É porque a gente tem muita expectativa no outro, da fidelidade, porque a gente foi criado imagem e semelhança divina, e essa imagem de Deus em nós é fiel. Deus nos fez para sermos fiéis aos outros e não traidores. Então, essa traição sempre vai produzir em nós contristamento, sempre vai produzir em nós tristeza. Agora, muitas vezes, quando a gente trai, a gente acha que não fez ferida nenhuma no outro, né? Muitas vezes, quando a gente traz, a gente acha que não fez nenhum mal ao outro. Fez sim. Só a possibilidade de ter ali entre os 12 um traidor
o texto bíblico fala que houve assim um contristamento, não é? Um contristamento, uma tristeza profunda. Essa semana eu tive uma tristeza profunda, mas assim muito grande. Eu fui traído essa semana. Ainda não foi ninguém da igreja aqui, tá certo? Fica tranquilo, não foi ninguém aqui dessa igreja me traiu. Mas foi uma traição tão grande, mas assim tão grande, que eu fiquei assim, sabe, se eu pudesse sumir, de entender como que uma outra pessoa pode ser tão X9 com a outra, tão traidora com a outra, aquele negócio de se sentir usado, abusado pelo outro, foi esse sentimento que eu tive. Ainda bem que eu não encontrei essa pessoa, não sei o que eu faria, ou se eu faria alguma coisa, mas foi muito chato, foi assim um sentimento horroroso, né? De tristeza, de pesar na alma, porque eu não esperava que o outro me traísse, que o outro agisse daquela forma tão só rasteira e aprontasse tanto. Foi algo muito difícil, fazia tempo que eu não tinha sentido isso na vida. Essa semana eu senti isso. Eu coloquei diante de Deus, né? Pedi para que Deus fosse o juiz. Não que Deus vingasse. Eu não peço muito para Deus vingar. Aliás, eu acho que eu nunca peço, porque, meu Deus do céu, se Deus resolver atender minha oração, né? Se eu vingar, meu Deus, já pensou Deus vingar o camarada que me traiu? Vai fuzilar ele, vai deixar ele. Um outro aspecto, por favor, Ítalo, um outro aspecto da traição. Traição e proximidade andam juntas. Ninguém trai um estranho, traz? Trai? Você trai um estranho? Normalmente não, né? Você trai quem está o quê? De alguma forma, está andando juntos, né? O texto fala isso. Jesus diz assim: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Você acha que Jesus ajudou? Quando os discípulos perguntam qual de nós vai te trair, aí Jesus responde assim: o que come comigo. Mas quem estava comendo com ele? Eram os 12. Jesus não ajudou nada, né? Ou seja, Jesus está dizendo que quem me trai, quem vai me trair é aquele que está andando comigo, é aquele que come no mesmo prato que eu. É mais ou menos isso. Era como se Jesus dissesse isso. É difícil, para não dizer impossível, alguém trair uma pessoa que não tenha vínculo, que não seja próxima. O livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: porque Judas era contado entre nós e teve parte neste ministério. Judas foi tão chamado apóstolo quanto os outros 12. Judas expeliu demônios, Judas deve ter feito sinais, prodígios e maravilhas, Judas pregou o evangelho, Judas participou dos 3 anos de lado a lado com Jesus Cristo. Judas, ele tinha proximidade, mas é interessante que a traição se dá por gente que é próxima. Normalmente é assim, gente que a gente nunca espera, muitas vezes nos decepciona e nos trai. E em terceiro lugar, por favor, Ítalo, um outro aspecto para que a gente compreenda a traição é este aí: traição é movida por intenções desumanas. O texto diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Veja, o que moveu Judas a trair Jesus foram
uma intenção extremamente desumana. Judas coisificou a relação. Judas entendeu que poderia tirar proveito da relação com Jesus Cristo. E aí o vende por 30 moedas. É isso que diz o texto. Tem um outro texto lá de Lucas 22, versículo 3 e 4, que diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Veja bem, Judas não somente foi movido pela ganância do dinheiro, mas ele foi movido pelo próprio maligno. O texto fala que Satanás entrou em Judas. Normalmente a traição, ela é fruto de intenções e de motivações desumanas. Se a gente olhar para o outro, entender que o outro é uma pessoa, olhar o outro e enxergar neste outro uma pessoa, a gente não trai. Mas quando a gente tem intenções desumanas, muitas vezes escusas, intenções medíocres, a gente consegue trair a outra pessoa. Deixa eu falar uma coisa aqui. Os religiosos da época que tinham dinheiro seduziram Judas. Gente sempre que tem algo para oferecer tende a seduzir o outro, a trair. Não sei se você já caiu nesta armadilha de poder estar macumunado com outra pessoa e trair alguém para agradar essa outra pessoa, para ser simpática às ideias, às convicções desta outra pessoa, e você trai aquela outra pessoa. E você trai um amigo, um parente, um irmão, um conhecido. Ou quem sabe você também é o sedutor de pessoas, para que pessoas traiam outras pessoas, quando na verdade sua postura não deveria ser essa. Sua postura não poderia e nem deveria ser essa. Seduzir ninguém para que traia a confiança de quem quer que seja. Eu não posso deixar de falar do dinheiro que Judas recebeu para trair Jesus. Ele foi usado pelos principais sacerdotes para comprar um cemitério para forasteiros. Aquele lugar, aquele campo, foi chamado de Alcedama, campo de sangue. O dinheiro que Judas traz Jesus deu para comprar um lugar para cadáver, sem vida, sem esperança. É assim. As nossas traições, o que elas nos dão é a morte do outro. É uma vida sem expressão, sem esperança. É campo de sangue. É importante que a gente faça esse movimento de não sermos traidores, de sermos pessoas confiáveis umas às outras. E daí eu queria ver um pouco com vocês como lidar com o outro traidor. Por favor, Ítalo. Jesus compreende a natureza humana como fraca. O texto diz assim: e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Jesus sabia que um dentre eles o trairia. Jesus bem sabia o que mora no coração do homem. Jesus, ele não se admirou, porque ele sabia de como que o coração do homem é infiel nas relações,
E Jesus diz assim: um de vocês vai me trair. Uma outra forma que Jesus tratou a traição, por favor, é que Jesus permite a aproximação com o traidor, quando ele diz assim: o que mete comigo a mão. Jesus estava junto. Acho que uma das formas de tentar convencer o traidor não é matá-lo, não é ser indiferente a ele, não é extingui-lo da sua existência, é mesmo sabendo que ele é um traidor, você está próximo dele, e você o ama, e você o quer bem. Como Paulo diz, é como brasas vivas sendo derramadas na consciência de uma outra pessoa que trai, e você continua sempre disponível a essa pessoa. E no versículo 24, por favor, Ítalo, Jesus, ele admite a justiça divina. Ele diz justamente isso: o Filho do Homem vai, ou seja, ele vai ser entregue, ele vai ser morto, ele vai ser traído. Mas ele diz assim, como está escrito a seu respeito: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor não lhe fora nascido. Jesus está dizendo: olha, o Filho do Homem vai, eu vou ser traído, mas Deus vai julgar essa pessoa que me traiu, e era melhor que esta pessoa não tivesse nascido. Seja você alguém que foi traído, seja você alguém que trai, pense muito nisso. O seu Deus é o Deus que faz justiça, é um Deus que age, é um Deus que pode até tardar, mas é um Deus que derrama graça e verdade e justiça. É isso que Jesus está dizendo. É importante a gente não querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, nem com as nossas próprias bocas, não é? Jesus está dizendo isso aí. Jesus podia mandar descer um raio no céu ali, do céu naquele momento, e cair na cabeça de Judas e acabar com Judas. Jesus não fez isso. Jesus sabia que a justiça pertencia ao Pai. Eu quero concluir hoje, por favor, Ítalo. A última imagem é esta imagem. Vocês conhecem essa imagem? O famoso quadro denominado de A Última Ceia. Leonardo da Vinci, ele, ao pintar esse quadro, ele procurou exaustivamente uma pessoa que pudesse posar para ele, para que ele pintasse o rosto para ser Jesus. E finalmente, assistindo um grande coral, ele encontrou um rosto que era o rosto adequado e convidou aquele coralista para que pudesse posar para ele fazer o rosto de Jesus conforme o rosto daquele coralista. E ele fez. Não dá para ver muito bem. E o quadro estava quase pronto, mas Da Vinci não conseguia um rosto que lhe servisse de Judas. Esse quadro demorou muito tempo, segundo a história, para ser concluído. E Da Vinci, ele passou aproximadamente 4 ou 5 anos à procura de um rosto que pudesse ser o rosto de Judas. Procurou em muitos lugares, até que, andando, ele encontrou um bêbado, um homem desfigurado, que vivia na sarjeta.
a bebida, os maus tratos, revelava naquele rosto a hipocrisia, a sem-vergonhice daquele homem. E ele então convidou aquele andarilho para que pudesse posar para ele e ele pintar a face de Judas. Judas é este aqui. Jesus está ao centro, do seu lado esquerdo o terceiro, que está no meio daqueles dois rostos ali. Só aparece o rosto de Judas ali. Não sei se vocês estão conseguindo identificar. Do lado esquerdo, a terceira cabeça, ok? Ou melhor, a segunda cabeça. A segunda cabeça é a cabeça de Judas. E depois que Da Vinci ele pintou o rosto de Judas, o bêbado perguntou para ele: você não está me reconhecendo? Da Vinci disse: não estou reconhecendo. Aí ele disse assim: eu sou aquele mesmo homem que há 4 anos atrás cantava no coral e você me convidou para eu servir e posar de Jesus para você. Só que há 4 anos eu quebrei nos meus negócios, perdi minha família, perdi toda a minha vida, vivi uma vida de embriaguez, de dissolução. Muito interessante. Quando eu li essa história eu achei muito interessante, né? O quanto que às vezes a gente se assemelha com Cristo, que foi traído, mas o quanto que a gente se parece às vezes com Judas, que trai. Talvez que aquele que pensa que está em pé, olhe para que não caia. Vigiai porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí a gente pode pensar numa série de textos que nos fazem refletir. Uma vida que muitas vezes somos vitimados por traições, mas uma vida que muitas vezes por causa da nossa pecaminosidade somos os próprios traidores de outras pessoas. Que Deus nos abençoe.